Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou a psicóloga Patrícia Silva e é um prazer enorme ter você aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a se inscrever para participar das nossas conversas sobre saúde mental e emocional. E hoje o nosso papo é sobre egoísmo saudável, mais conhecido como capacidade de estabelecer limites. Os limites, eles vão definir o quanto nós deixamos os outros se aproximarem de nós e nos tratarem. As pessoas que cresceram em contextos disfuncionais ou de trauma não aprenderam o que são os limites saudáveis, nem internos, consigo mesmas, nem externos, com os outros. E quais são os sinais de que alguém não estabelece limites saudáveis? Bom, existem vários sinais, Vou citar alguns. Permanecer calado quando se sente maltratado, dizer sim por medo de desagradar, sentir culpa quando você cuida de si mesmo, quando você se protege, sentir-se constantemente usado ou explorado, permanecer em relações tóxicas ou abusivas, ter medo constante da opinião dos outros, revelar intimidades cedo demais ou para pessoas com quem você não tem esse tipo de relacionamento, atrair pessoas controladoras e não conseguir dizer não para elas. Tudo isso a gente pode considerar que a pessoa tem aí uma necessidade de fortalecer essa capacidade dela de se impor, O que acontece, eu vejo muito essa confusão das pessoas acharem que se impor significa brigar. E na verdade, não necessariamente uma coisa significa outra. Entende? Existem formas da gente lidar com isso, da gente estabelecer esses limites, da gente explicar os nossos limites, sem necessariamente precisar se engajar numa briga, numa discussão, ou ser descortês ou grosseiro com a outra pessoa. Mas felizmente, estabelecer limites é algo que pode ser aprendido, agora mesmo se você quiser. Mas é importante você ter consciência que somente praticando você vai conseguir. Você precisa colocar um esforço, nessa intenção de adquirir uma nova forma de se relacionar com a vida e com as pessoas. Tem pessoas que sentem culpa ou vergonha, quando vão fazer isso, então você também tem que estar ciente de que esse sentimento de culpa ou de vergonha, ele não vai mudar, Você vai ter que agir apesar de ainda estar se sentindo dessa forma. Outra coisa é a reação das outras pessoas, Para você, normalmente a pessoa diz um sim quando ela quer dizer não por causa da reação da outra pessoa. Então, você precisa estar preparado, porque se você age assim há muito tempo e essa pessoa está muito acostumada em obter o que quer de você, provavelmente ela não vai reagir de uma forma positiva, Então você precisa ter essas coisas na sua consciência, mas, e tendo isso em conta, é super possível você aprender essa habilidade de estabelecer limites saudáveis e praticar isso na sua vida. Então, vamos lá, como é que você pode fazer isso de forma prática? Bom, dizer não. Dizer não parece simples, Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque quando você recebe uma solicitação, o seu foco passa a ser o sentimento do outro. Normalmente a pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela tem essa dificuldade porque ela se foca no sentimento da outra pessoa. Só que para você conseguir dizer não, você precisa colocar o foco no que você está sentindo. Isso é uma habilidade, e a primeira habilidade que você tem que desenvolver é essa, de se escutar, de saber o que você realmente quer. Dizer sim realmente, ou você está com medo de como aquela pessoa vai reagir. Você precisa, ao invés de ficar pensando em como ela vai reagir, pensar em você, tá? Porque, pensa, se nem a pessoa quer fazer o que ela está pedindo para você fazer por si mesma, por que você tem que fazer por ela? Segunda maneira, assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade e esperar o mesmo das outras pessoas. Porque muita gente, eles se sentem inexplicavelmente responsáveis em amenizar o mal-estar dos outros. E essa sensação, apesar dela ser muito real, ela é muito enganosa. Porque assim como ninguém, além de você, é responsável pelos seus problemas e não seria justo esperar que outras pessoas resolvessem seus problemas por você, o contrário também é verdadeiro. Não é justo que outra pessoa espere de você
que você vai resolver os problemas dela, que você a faça feliz. Cada pessoa é responsável pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas. Então, você precisa agir a partir do seu próprio centro e decidir, olha, sou responsável por mim, pelas coisas que eu vivo. Isso é muito saudável, sabe? O nome disso é autorresponsabilidade. E quando a gente se olha com autorresponsabilidade, a gente também vai ver as outras pessoas como autorresponsáveis. Ou seja, você não vai permitir que ela pegue a responsabilidade dela e transfira para você, assim como você não vai fazer isso com outras pessoas. Terceira forma, cuidar de si mesmo, física, emocional, espiritualmente, em primeiro lugar. Sabe aquele texto dos comissários de bordo, que em caso de despressurização da aeronave, você deve colocar primeiro a sua máscara para depois ajudar o coleguinha? Pois a vida é bem pior do que uma cabine despressurizada e você tem que cuidar primeiro de você. Isso não é sobre aviões. Quarta forma, tomar decisões de acordo com a sua vontade, né? Fazer essa investigação interna nos seus sentimentos para ver, quando você tiver que tomar qualquer decisão na sua vida, fazer uma investigação interna e ver o que você realmente quer fazer, porque às vezes a gente é incentivado pela família, pela sociedade a assumir agir de acordo com certos papéis. Então, uma mãe tem que agir assim, uma filha tem que agir de outra forma, um pai de família, um funcionário, um bom funcionário. Porém, a vida não é para isso. A vida é para você viver de acordo com aquilo que você acredita, com os seus valores, com aquilo que te faz feliz, que te realiza. Você só tem uma vida. Você precisa vivê-la para você. Então é importante agir a partir do seu centro, fazer essa autoanálise, essa investigação, porque as pessoas que estão muito acostumadas, que elas têm dificuldade em dizer não, elas têm essa dificuldade de se voltar para dentro, né? Como eu expliquei no início, elas se voltam para fora. Então, agir a partir do seu centro vai organizar a sua vida de forma que vai te aproximar daquilo que tem afinidade com você e vai te afastar daquilo que não te faz bem, que não te traz realização. Então é a receita para uma vida vazia, para uma vida sem sentido, fazer aquilo que não faz o teu coração vibrar. Então o primeiro exercício, isso vai além apenas da capacidade de dizer não, mas você vai ter uma vida muito mais fiel aquilo que você é, aquilo que você sente, a sua vida vai ser mais preenchedora, vai ter muito mais alegria, muito mais preenchimento, muito mais realização, se você viver a partir de você e não dos outros. Bom, próximo item, escolher relacionamentos e redes de apoio saudáveis. Gente, o mundo tem muita gente, é enorme, tem gente de tudo quanto é país, tem gente de tudo que é jeito. Então você pode escolher com quem você quer conviver. E se você pode escolher, escolha pessoas que te respeitem, que pensem como você, que te tratem como igual. Sabe? Aproxime-se de quem te faz bem e corte da sua vida, na medida do possível, é claro, as pessoas que não agem dessa forma. Entende? É uma questão de escolha. Às vezes a gente está tão acostumado a agir de uma maneira específica que a gente não percebe que a gente tem escolha, mas a gente tem, entende? Então se você se relaciona com pessoas que estão sempre te fazendo sentir mal de alguma forma, né? Você desenvolvendo essa capacidade de fazer essa auto-investigação, entender o que você sente diante do que as outras pessoas fazem, você já está com meio caminho andado para ter uma vida mais cheia de sentido, sabe? E aí é menos depressão, é menos ansiedade, é menos questões emocionais, entende? Porque tudo isso, a falta de realização, a falta de sentido, que são ocasionadas muitas vezes por uma vida que não está sendo vivida de acordo com os valores daquela pessoa, isso causa muito problema, sabe? Causa muito problema, muito desajuste emocional. Então, desenvolvendo essa capacidade, você vai estar trazendo, sabe, cura para as suas questões emocionais também.
O próximo item é exigir respeito. Respeito e igualdade. Nunca, em tempo nenhum, aceitar participar de nenhuma dinâmica que te inferiorize. Seja no trabalho, na família, no casamento, em qualquer tipo de relação. Sempre se defenda, sempre se manifeste a seu favor. E se não resolver, na medida do possível, retire-se. Talvez você não possa se retirar totalmente. Você pode diminuir o acesso dessas pessoas à sua vida, à sua energia, às coisas boas que você tem para oferecer, entende? Gente, como eu falei, a gente só tem essa vida para viver. Você precisa vivê-la da melhor maneira possível. Teve, né, essa sorte de ter um bom cuidador na sua infância, seja mãe, avó, pai, quem for. Você tinha alguém perto de você que cuidava de você, que protegia você. E quando você cresce, essa pessoa tem que ser você mesmo. Então, para isso, toda vez que você tiver uma situação desfavorável, uma situação desrespeitosa, você precisa se manifestar da forma como for possível para você. Mas pense, se você tem essa figura, né, de cuidador, uma figura que te defendeu, pensa nessa pessoa. Essa pessoa iria permitir que você participasse, que você fosse exposto a uma situação dessa? Então por que você vai deixar, sabe? Quando a gente cresce, nós temos que ser o nosso próprio pai, nossa própria mãe, e no sentido de é você que vai se sustentar, é você que vai cuidar de você, é você que vai cuidar, né, da sua vida, da sua higiene, do seu dia a dia, da sua saúde, e também se proteger. Então procure fazer dentro das suas habilidades. Se você ainda não consegue fazer da forma como você acha que é bom, se ainda não está suficiente, vale a pena você botar um esforço nisso, que isso vai te possibilitar ter uma vida muito melhor. Porque normalmente a pessoa que tem essa dificuldade, como eu falei, ela vai desenvolvendo problemas de saúde psíquica e emocional que são tratáveis com ajustes no comportamento que não são tão difíceis assim, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra gente conversar hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra mim, tá? Mais uma vez te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E vou ficar te esperando no próximo vídeo pra gente conversar sobre mais algum tema de saúde mental. Até a próxima!